Buongiorno a tutti, bem-vindos a Deve estar mais funcionando um webinar do Comitê Jurídico da Câmara Italiana. É um prazer ter vocês como nossos ouvintes e um agradecimento especial à doutora Flávia, do DREI, juntamente com o doutor Ceresoli, que trazem essa discussão bem interessante, também da nova consulta pública, e é uma oportunidade que nós temos de receber duas autoridades no tema. A doutora Flávia vai apresentar o trabalho do DREI e essa consulta pública para a Câmara Italiana de Comércio de São Paulo, todos que nos acompanham, e a forma também que nós teremos de contribuir com essas discussões. Agradeço a doutora Marta, coordenadora do Núcleo de Empresarial, pela organização do evento, a participação do professor Armando Rovai, que participará dos debates, e aqui comigo também nessa abertura, a participação especial do Dr. Celso Adzi, vice-presidente do Comitê Jurídico. É um agradecimento também ao Eduardo Morelli, ele não aparece, mas é quem faz toda a organização, toda essa parte técnica do evento. Agradeço também ao nosso presidente Graziano Messana, pelo incentivo sempre dado ao Comitê Jurídico para que promova esses eventos, e ao Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa do pequeno porte por apoiar essa iniciativa. Então vejam que a relevância que tem esse evento. Um evento que é todo gravado e depois ele fica disponibilizado no YouTube da Câmara Italiana de Comércio de São Paulo. Então todos aqueles que não conseguem acompanhar ao vivo esse evento, depois, isso a gente já tem registrado, nós temos uma audiência bastante ampla também dos nossos eventos que ficam disponibilizados na rede. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos vocês que aceitaram participar deste evento. Muito obrigado, doutora Flávia, pelo seu tempo e parabenizar a organização do evento. Feita essa minha introdução, agora eu quero aprender com vocês. Eu já passo a palavra ao... Acho que o doutor Armando levantou a mão. Depois é o doutor Aze que vai falar. Acho que o doutor Armando tem uma questão técnica, doutor Armando. Vicente, desculpa, é que eu estou com um problema técnico aqui. Eu acho que não admitiram aqui o Paulo Sérgio Nogueira Salles, que é quem está recepcionando para retransmitir para a sala de aula. Tá. O Eduardo Morelli, que está ao vivo, resolverá essa questão. Tá? A gente resolve isso, sim. Fala para o Paulo pode me mandar um WhatsApp que a gente resolve isso daqui, eu resolvo com o Morelli. Eu vou fazer isso já. Perfeito. Então, enquanto são resolvidas essas pendências técnicas, doutor Aze, acho que aqui o senhor é a pessoa mais apropriada para dar as boas-vindas do que eu. Então, por favor, a palavra é do senhor. Bom, bom dia, Vicente, bom dia, Flávia, bom dia, Armando, bom dia, Marta, Ceresoli também. Enfim, eu acho que talvez a pessoa mais apropriada fosse mesmo o próprio Armando Rovai, uma vez que também eu fui vice-presidente há muitos anos atrás da Junta Comercial. Na oportunidade, eu fui convidado para ser presidente pelo ministro Alexandre de Moraes. Por questões profissionais não pude assumir. Foi então indicado o Armando Rovai e aí eu aceitei ficar como vice-presidente dele. Estou falando, acho que de 2001, 2002, se não me falha a memória, mais de 20 anos atrás. De maneira que muito me honra estar aqui com os meus dois presidentes, Vicente Bagnoli e o Armando Rovai, lá atrás. Enfim, seguiu a carreira dele de professor, com muito sucesso. Vicente também aí nessa área de CAD, de maneira que eu queria apenas dar uma saudação especial para Flávia Brito. Também eu conheci nessa oportunidade, era muito jovem, ainda continua jovem, mas na época era bem mais jovem, né? Em que ela foi estagiária ali da presidência, inclusive teve uma passagem muito importante pela Procuradoria do Estado,
Na época, a doutora Vera Lapastina era a chefe da Procuradoria, e eu até comentei com a Vera Lapastina, essa nova, ela já está aposentada, né? E ela me pediu, então, que eu pudesse mandar um grande abraço para a Flávia, cumprimentando a Flávia pela essa ascensão à diretora do DREI, uma entidade muito importante, que na época chamava-se DNRC, Departamento Nacional do Registro do Comércio, e ela foi estagiária da doutora Vera, que era procuradora do Estado, e que dava toda a consultoria jurídica, como todos os procuradores, né, para a junta comercial. De maneira que eu apenas, para encerrar essa participação inicial, aberta gentilmente pelo Vicente, né, para dar um grande abraço na Flávia, desejar felicidades a ela, né, e lembrar apenas que quando o Guilherme Afife foi ministro nessa área, na época do governo da Dilma Rousseff, eu estive pessoalmente com ele em duas oportunidades, junto com o Constantino, que fazia parte também do gabinete, e na oportunidade nós demos algumas sugestões, inclusive a mais importante foi aproveitando uma lei, se não me falha a memória, talvez o Armando tenha mais memória isso do que eu, que estava para ser aprovada no Congresso, conseguimos que fosse recuperado aquela parte da lei que tinha sido vetada muitos anos atrás, em que atribuía às juntas comerciais uma responsabilidade que nunca foi dela, ou seja, de controlar a parte fiscal ou tributária, né, com a apresentação das famosas certidões negativas para efeitos de algumas operações societárias. Isso trazia uma grande dificuldade para as empresas, mas na oportunidade o ministro Guilherme Afife estava junto com o José Levi, que era o procurador da Fazenda Nacional, e que ele então acabou na procuradoria entendendo que era possível isso, e felizmente, não me lembro já o ano, se foi 2012 ou 2013, eu ainda era vogal, né? Isso foi aprovado e foi uma grande vitória, na minha opinião, do Registro do Comércio. Só queria apenas abordar esse ponto como referência de memória, né? E devolver a palavra aí para o Vicente para ele dar continuidade à nossa reunião. Obrigado, doutor Celso. Já passo imediatamente a palavra à moderadora do evento, doutora Marta Calardo Sala. A palavra é sua, doutora Marta. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. É um prazer, como passo minhas palavras do Vicente e a do doutor Celso, é uma grande satisfação poder moderar esse debate de hoje. Acho essencial, primeiro, fazer uma curta apresentação, sempre será curta e não vai refletir tudo que são os dois profissionais que estão no painel de hoje, a doutora Flávia e o doutor Armando. Como já disseram o Vicente e o doutor Celso, a Flávia é a diretora atual do DREI, advogada, já tem 18 anos dedicados a órgão público, administração indireta do Estado de São Paulo, junta comercial. Ela tem uma grande experiência e vamos aproveitar ao máximo essa experiência dela para conseguir discutir esse tema hoje. De mesma forma, o Armando Rovai também tem uma vasta experiência na área, além disso, um excelente acadêmico, doutor em Direito pela PUC, especialista nos áreas de Salamanca e de Bolonha, professor de Direito Empresarial na PUC e no Mackenzie, foi presidente também da Junta Comercial do Estado de São Paulo, como o doutor Celso falou agora há pouco, foi presidente e superintendente do Instituto de Pessoas e Medidas do Estado de São Paulo, secretário nacional do Consumidor, Senacom, é advogado, parecerista, atualmente presidente da Comissão Especial de Advocacia Empresarial da OAB. Então, estamos em excelentes mãos para discutir o tema, que são as instruções normativas do DREI e as respectivas mudanças e modernização do direito societário.
Como bem comentou o professor Celso, a gente vem de uma longa caminhada e evolução nesse tema. Como ele falou, o DNRC. O DNRC é o antigo DREI que foi atualizado. Mas não é só uma mudança de denominação, né? De mesma forma, a própria normativa modernizou muito. Do meu ponto de vista, a gente teve um grande ganho quando a gente passou a ter um sistema integrado com a rede SIM. Por quê? Quem já advogava antes disso sabe que era muito distinto você ter o sistema não integrado e, às vezes, você tinha uma situação na junta comercial que era, digamos assim, tinha um papel muito mais de registro, às vezes uma segunda posição na Receita Federal e, no caso das empresas estrangeiras, como são inúmeros os casos dos nossos associados da Italcam, a gente ainda tinha uma terceira situação no Banco Central, por exemplo. E quando você passou com a Lei 11.598 de 2007 até essa integração, isso foi um grande ganho. E isso trouxe uma importância ainda maior para a junta comercial, porque ela passou a ser uma porta de entrada do registro integrado. Então, isso foi realmente, mudou o nosso panorama e eu acho que deu esse maior envolvimento, inclusive no aspecto societário do que as instruções normativas passaram a ultrapassar questões meramente formais e trazendo, sim, uma melhor definição legal da atuação societária para o empresário. Então, por isso que eu acho que é de enorme importância o que a gente vai discutir hoje. O evento, além de discutir as instruções normativas, poderá trazer também a ideia da consulta pública, que está aberta para comentários. A instrução normativa em discussão, ela trata do nome empresarial e título de estabelecimento comercial, mas deixo com nossos palestrantes a discussão. Novamente, muito obrigado por essa oportunidade, muito ansiosa para poder escutar vocês hoje. Armando, quer começar e testar o seu fone? Como você acha? Bem, muito bom dia a todos. Eu, de novo, tenho grande satisfação de estar aqui hoje presente com todos os senhores, senhoras. Eu estou em sala de aula, então a gente começa com a oportunidade de falar sobre algumas questões que são oportunas também no sentido daquilo que é didático para as pessoas entenderem, né? Muitas vezes as pessoas não têm noção nenhuma do que é o DREI, não é? Para que serve o DREI? Não é um órgão realmente conhecido, mas que tem uma importância, principalmente porque é a partir do DREI que irradia todas as instruções normativas, diretivas, supervisões dirigidas às juntas comerciais. O DREI, de fato, passou por um avanço muito grande com o nosso último diretor, penúltimo diretor, o doutor professor André Santa Cruz, que foi, de fato, alguém que espelhou o mundo do direito dentro das instruções normativas que sempre ficaram a reboque dos acontecimentos e das necessidades que realmente o registro societário, que é a atividade empresarial, demonstrava precisar. Então, o André foi muito oportuno, foi muito sagaz, trazendo uma direção acadêmica também, até porque ele é um professor de direito, não é apenas se habituou nos últimos 50, 60 anos ao registro ser tratado por despachantes, por advogados menos qualificados que faziam essa gestão societária, representando até alguns escritórios de advocacia. Na verdade, o que aconteceu foi que o André trouxe uma juridicidade para aperfeiçoar. Só que, como toda novidade, traz dúvidas, e como toda novidade, traz problemas, e que precisam ser dirimidos, e só o tempo vai dirimir. Então, em primeiro lugar, eu ressalto que foi muito boa a participação do André no sentido de uniformizar, de trazer uma estrutura jurídica no sistema registrário, trazendo principalmente aspectos acadêmicos, mas, por outro lado, há muitas dúvidas e que a gente tem agora a oportunidade de trocar algumas ideias. Eu conheço já
os dois palestrantes há muito tempo, sei da qualidade de ambos, eu sei da possibilidade que aqui a gente vai poder elevar a nossa forma de entender determinados preceitos. E eu começo com provocações, né? Eu gosto muito de provocar no sentido acadêmico, obviamente. Mas, por exemplo, e aqui para os dois palestrantes, representantes do DREI, para poderem ponderar e trazer, independente dessa consulta que está hoje à disposição, eu acho que alguns pontos merecem. Como a gente está na Câmara Italiana, a problemática de clientes estrangeiros se faz sempre presente quando sócios estrangeiros vêm para o Brasil constituir uma sociedade, seja para uma alteração de contrato, e a questão que envolve, primeiramente, a necessidade de que se traga como anexo, é uma exigência já bastante antiga, mas que não era assim. No passado, quando eu comecei a trabalhar com direito, não era assim. No seguinte sentido, uma sociedade estrangeira que venha para o Brasil, você precisa nomear um representante no Brasil, com poderes para receber citação, você tem que trazer toda a documentação, tem que consularizar, traduzir, passar no cartório, e também, no bojo disso, você traz a documentação comprobatória da existência da empresa no país de origem. E que me parece que é uma burocracia desnecessária, porque se você já tem uma procuração outorgada, autenticada no país de origem, não haveria necessidade de trazer todo esse rol de documentos que apresentam um custo encarecedor, um custo para o empresariado. E qual seria a minha sugestão para que o DREI ponderasse, talvez resolvesse e facilitasse a vida daqueles que têm clientes de origem estrangeira e que precisam exercer atividade no Brasil? É que a própria procuração, uma vez outorgada por um notário público do país de origem, fizesse às vezes da fé pública e que não obrigasse, portanto, que se anexasse também os documentos comprobatórios da existência da empresa no país onde gera atividade. A segunda questão, que me gera muita dúvida, porque o Código Civil determina determinada praxe procedimental e as juntas comerciais adotam praxes que são da cabeça daqueles que analisam, que avaliam os documentos. O que está errado, o que caberia ao DREI, portanto, também formalizar uma uniformização avaliativa. Um passo importante para isso, por exemplo, nas questões de saída unilateral de sócios. Sócio que quer se retirar porque ele deseja resolver a sociedade em relação a ele, por qualquer dos motivos que interessam, por retirada motivada ou imotivada, não importa, ele é obrigado a notificar, pelo 1029 do Código Civil, 60 dias antes para fazer a retirada. Só que, se a sociedade não obtém a assinatura do contrato social porque o sócio se arrependeu, ou porque o próprio sócio não quer assinar porque não acertou o valor do reembolso para sua saída, as juntas comerciais elas estão aceitando que os remanescentes majoritários, ou não, esse é o detalhe, apresentem uma alteração de contrato consubstanciada nessa notificação anterior. Só que não é a praxe que o Código Civil estabelece. O Código Civil estabelece que deve ser feita uma convocação, nessa convocação deve ser instalada uma reunião, dessa reunião deve ser lavrada uma ata, e aí sim a reunião de sócios subsidia a alteração de contrato. Então, o que ocorre é que muitas vezes a gente orienta da forma que o Código Civil determina, o DREI é silente quanto a essa questão especificamente, e as juntas acabam trabalhando conforme o seu critério avaliativo. E quando você deixa o critério avaliativo de um gestor ou de um grupo de pessoas, corre-se uma série de problemas, desde problemas de interpretação até problemas sérios de malversação também. Então, eu começo com essas duas provocações, empresas estrangeiras, até porque nós estamos na Câmara Ítalo-Brasileira e acho que cai a fiveleta, como dizia um amigo meu,
essa indagação, que facilitaria, já que a ideia é desburocratizar e simplificar, talvez instituir apenas a procuração instituída por notário no país de origem, e aí você traduz a procuração nos termos exigidos. E a outra questão, especificamente, seria a saída unilateral. Eu começo, então, com essas duas questões. Mais uma vez, obrigado por participar aqui desse evento, um evento importante, com pessoas tão ilustres e tão simpáticas como as que estão aqui na minha frente. De novo, Marta, deixo aqui um beijo enorme para a Pilar, que é a mais importante de todos aqui, tá bom? Eu posso... Vocês me ouvem bem? Perfeitamente. Bom dia, eu quero agradecer, né, a participação a oportunidade de poder participar desse grupo tão seleto, como o Dr. Celso disse, e eu até me emocionei com as palavras dele. Com certeza, essa minha trajetória na Junta Comercial do Estado de São Paulo foi essencial para que eu pudesse, de alguma forma, chegar ao DREI. Às vezes eu pergunto a Deus o porquê que eu cheguei, mas é a oportunidade que eu tive e agarrei com todas as forças. Então, estamos aqui para entregar o melhor trabalho dentro das condições que temos. Eu tenho uma equipe muito competente, Dr. José, que está comigo, meu colega de anos também, de caminhada, de junta comercial. Tenho também uma outra coordenadora geral, que é a doutora Regiane, que também é de São Paulo. Agradeço ao doutor Armando pela oportunidade, tive também o prazer de trabalhar com o doutor Armando e dizer que toda essa minha bagagem tem também base nesses profissionais que participaram da minha trajetória. Então, eu sou muito grata a todos eles. Com relação às duas questões específicas que o doutor Armando trouxe, então, eu anotei, né? Lógico que o DREI ele tem essa incumbência também de estudar a matéria e até, muitas vezes, fazer uma análise do impacto regulatório em relação às proposições que são trazidas. Nós temos essa obrigação também. E, com base nessa simplificação em relação ao documento, né, de existência legal da pessoa jurídica estrangeira, eu fiz aqui a anotação, acho que nós poderíamos ampliar essa discussão e pensarmos como essa procuração ela traria essa condição para que o DREI, né, quando autoriza a instalação da empresa aqui no Brasil, ou o julgador na junta comercial, quando ele faz análise da documentação, para que ele tenha segurança da leitura dessa procuração de que essa empresa realmente tem a existência de acordo com as leis do país de origem, porque isso é uma exigência do artigo 1134 do Código Civil, no parágrafo 1º, é o primeiro item, né? E no requerimento deve ser juntada a prova da existência de que a empresa está constituída de acordo com as leis do país. Então, é lógico que o DREI está aberto a isso, a essa discussão. Eu costumo anotar tudo que eu recebo e, quando formamos os grupos de trabalho para discussões, também é importante que tenhamos aí essa abertura para que esses juristas façam as suas considerações e o DREI consiga, assim, trazer uma norma mais simplificada. O nosso trabalho aqui, de acordo com o que a doutora Marta falou no início, né, de acordo com os princípios da REDSIM, é sempre simplificar o processo de registro, né? Realmente, a Lei 11.598 ela foi um avanço para o registro público, foi o marco para que as juntas comerciais e outros órgãos, né, ficassem integrados. Lógico que estamos ainda nesse trabalho, é um trabalho árduo, muito se avançou nas juntas comerciais em relação ao registro, à celeridade, mas ainda temos muito a avançar, principalmente a questões relacionadas ao licenciamento. Nós estamos com esse tema na mesa, né? Então nós avançamos muito com relação ao prazo de abertura, e o licenciamento ainda é algo que a gente precisa olhar. Mas voltando a essa questão da simplificação em relação à sociedade estrangeira, eu acho que é um tema bem interessante, podemos sim abrir a discussão do DREI e, de repente, aí propormos uma alteração na instrução normativa específica. Com relação à saída unilateral do sócio, que seria o artigo 1029 do Código Civil, nós temos, coincidentemente, juntas comerciais que estão
consultando o DREI com relação aos procedimentos que devem ser adotados, né, quanto a essa figura que é muito utilizada, né, porque ninguém é obrigado a ficar associado a ninguém, isso é um princípio constitucional, então o sócio ele tem o direito de se retirar, comunicar que pretende se retirar e realmente ter aquela comunicação efetivada no registro público de empresas. Então, o DREI, em sua instrução, ele fala que aquela notificação da intenção de se retirar, ela pode ser anotada nos assentamentos da sociedade, mas que os sócios remanescentes devem sim providenciar o ato próprio de, seja a redução, seja a compra, a aquisição daquelas cotas, ou mesmo a própria sociedade adquirir com recursos próprios. Então, o DREI tem essa normatização, mas nós temos alguns problemas, algumas dificuldades em relação à prática desse ato. Né, como isso se formaliza junto à Receita Federal, porque mesmo que o sócio comunique a intenção de se retirar e isso seja arquivado perante o órgão de registro, se os remanescentes não regularizam essa situação, ele fica vinculado ao CNPJ da sociedade na Receita Federal, nos outros órgãos de licenciamento. Então, isso tem sido uma dificuldade, nós estamos, sim, com isso na nossa mesa, estamos também trabalhando com as juntas comerciais, e seria muito importante, doutor Armando, que recebêssemos as contribuições dos senhores, dos advogados, contadores, que têm toda a vivência, a prática, né, desses atos nas juntas comerciais. Então, estamos abertos a recebermos contribuições e, sim, discutirmos sobre o tema para darmos mais efetividade a essa figura. Eu concordo que as juntas comerciais elas precisam de uma uniformização em suas decisões, então o DREI também tem trabalhado nisso, é uma dificuldade grande, porque Brasil, nós temos aqui, são 27 estados, são 27 juntas diferentes, né? Então, às vezes tem a regionalidade, as especificidades de cada região, mas mesmo assim o DREI tem trabalhado nessa unificação, temos projeto no próximo ano, lançarmos uma plataforma chamada Capacita DREI, que é uma plataforma que tem a intenção de uniformizar e padronizar essas decisões, as análises que são realizadas, também qualificar tanto os profissionais que estão no âmbito das juntas comerciais, como os profissionais que lidam no dia a dia com o registro público de empresas. Então, temos sim esse projeto de levarmos também esse conhecimento para todas as regiões do Brasil. Então, o DREI tem sim trabalhado nesse sentido. Acho que o doutor José pode também complementar aqui a minha fala, tem sido um parceiro muito importante para as nossas ações, os nossos projetos. Então, se permitirem, eu passo a palavra para o doutor José também fazer as considerações. Obrigada. Olá, bom dia a todos. A doutora Flávia já expôs praticamente tudo que a gente está tentando fazer aqui. Eu também, vamos dizer, sou egresso da Junta Comercial, já tenho 20 anos de Junta Comercial, né, do Rio de Janeiro, no caso, e aí acabei vindo aqui para o DREI recentemente, mas a gente está, como a doutora Flávia falou, é um esforço conjunto e permanente, né? Buscando sempre essa questão de padronização e simplificação, claro, sempre olhando também para a segurança jurídica. Então, estamos tentando revisar algumas normas que têm algum problema, como o doutor Armando falou, sempre há o que melhorar, né? E a gente estamos nos esforçando nesse sentido, criando grupos de trabalho, de integração, grupo de trabalho de normas para revisão. É muito trabalho, tem pouca gente, pouco braço, mas a gente vai conseguindo aos poucos chegar no ideal possível. Eu queria colocar isso, acho que a doutora Flávia tem mais propriedade para dizer sobre os nossos projetos e consulta pública também. Eu deixo aí, ó, só fazer essa introdução, uma pequena participação. Obrigado. É para eu falar, Marta? Tá. Então, eu achei interessante as considerações e eu fiz aqui duas anotações importantes. Vamos começar da saída lateral do sócio. Já haveria, a rigor, dois expedientes normativos para tratar do assunto. Um é o próprio Código Civil, quando estabelece que, num caso ou no outro, se é
providenciado pelos remanescentes. Então, far-se-ia uma convocação e se deliberaria de acordo, fazendo-se com o instrumento de reunião, representado, fotografado numa ata, e concomitantemente, como documento apartado e anexo, a alteração de contrato. Já existe norma sobre isso. O que precisaria sair, talvez, é uma normativa do DREI reforçando a necessidade de cumprimento da norma segundo o Código Civil. É burocrático, mas é efetiva. E do ponto de vista do minoritário ou daquele que exerceu o direito de retirada, também já temos regra a esse respeito. É o artigo 600 do Código de Processo Civil, que está legitimado aí para tomar uma medida judicial, vai ter que chamar a tutela jurisdicional para entrar com ação de dissolução parcial de sociedade. Então, num caso ou no outro, haveria a norma. O problema é que e aqui eu desde já ressalto que seria talvez oportuno, pelo menos para uma ilação dos senhores, que houvesse um reforço pelo DREI, no sentido de obrigar o cumprimento da norma para uma esfera de uniformidade nas tantas juntas comerciais que nós temos. E principalmente para tirar aquele viés trágico de que os documentos na junta comercial, quando devem ser registrados, não são registrados, e quando não deveriam ser registrados, são registrados, porque o critério avaliativo dos julgadores é muito fraco, inclusive, é uma realidade. Haveria de se ter uma escola, olha, essa é uma ideia para vocês também instituírem, uma escola de registro empresarial capitaneada pelo DREI, mas dentro das normas jurídicas. Isso, a gente tem, por exemplo, o André Santa Cruz, que poderia capitanear algo no sentido, ele foi, afinal de contas, diretor do DREI, e colocar um objeto de uniformização para que as juntas comerciais não criassem esse caráter lotérico tão difícil que é para o operador do direito. E isso é histórico, não é algo de hoje, é algo que, pelo menos 50, 60 anos, assombra a atividade produtiva e torna o Brasil mais inviável, mais caro, mais dificultoso. Na questão específica da sociedade estrangeira, de fato, o artigo 1134, quando o capítulo que trata de sociedades estrangeiras no Código Civil deveria ser objeto de reforma, até porque, a rigor, pela letra da lei, apenas sociedades anônimas deveriam recepcionar sociedades estrangeiras, o que é absolutamente inviável, não tem nenhuma condição, é a letra da lei que precisa ser alterada. E o DREI, quando ainda era DRC, depois DNRC, já tratava desse assunto, possibilitando, portanto, que a interpretação do 1134 permitisse a entrada das sociedades estrangeiras na forma de sociedade limitada, algo que há 70 anos se consolidou dentro do próprio hibridismo da natureza jurídica da sociedade limitada. Mas tem uma questão que a letra da lei fala da sociedade constituída conforme a lei de seu país. Ora, se no seu país ela obteve uma autorização ou ela passou por um notário que deu fé pública da sua existência, seria de conjecturar que resolveria, de certa feita, essa entrada da empresa no Brasil. Isso não é uma ideia super nova, inteligente, não. É porque era assim. Nos idos da década de 80, funcionava assim ainda. E depois, a partir de 93, 92, que houve uma mudança obrigando, entendo por todas as questões legais, mas que eu acho que merece, pelo menos, que se debruce para facilitar, simplificar, desburocratizar a atividade, e sem a entrada de empresas estrangeiras no Brasil, a gente não tem condições de continuar dentro desse aspecto de mundialização e globalização. Outra questão que eu queria levantar, e depois eu fico quieto, viu, Marta? Porque, é a questão relativa a assinaturas digitais. Eu não sei se até que ponto o DREI está ciente, aqui eu aproveito a oportunidade, inclusive, para trazer uma questão muito séria, que são as fraudes ocorridas nas assinaturas digitais. Enquanto nós estamos aqui conversando, poderiam utilizar e-mails falsos das nossas
titularidades, ou, na verdade, inventados como se nossos fossem, e constituir empresas em nome de nós 4, nós 5 que estamos aqui. Então, é muito sério. A pseudo-desburocratização na subscrição de documentos tem causado prejuízos, objeto já de investigação pelo Ministério Público em razão do crime organizado. O crime organizado se apropriou dessa questão e tem constituído empresas com laranjas para lavagem de dinheiro, para beneficiamento. Então, é algo que o DREI tem que se atentar, porque é uma questão de cidadania. Há de se estruturar e regularizar essa questão das assinaturas. Eu sou a favor das assinaturas digitais, afinal de contas, nós somos todos pessoas modernas, mas elas têm que ser realizadas com base ou na posse de um token ou na posse de uma verificação. Do jeito que está, as juntas comerciais acabam dando condições para que malfeitores se apropriem de determinadas situações que não são nem um pouco honestas. E mais um detalhe, existe um dispositivo legal no Código Civil que obriga aos órgãos registrados, como os cartórios de registro de pessoas jurídicas, a OAB, quando se trata de sociedade de advogados, ou as juntas comerciais, de fazerem a devida fiscalização, salvo engano, no inciso 1º, ou o parágrafo 1º do 1053 do Código Civil. E as juntas têm alegado que não se responsabilizam pela subscrição do documento. Então, muda a lei. Se mudarem a lei, que façam diferentemente. Nos cartórios, isso não ocorre. Nos cartórios, exige-se a comprovação da da subscrição do documento. Há uma fiscalização, há um cuidado, tanto que se nós levantarmos, e eu tenho estatísticas quanto a isso, o índice de fraudes perpetradas nos cartórios de registro civil e nas juntas comerciais há um excesso. Isso eu acho que é algo premente, o DREI tem de se posicionar, eu acho que não tem que virar as costas para a modernidade. Oi, eu caí e eu vim para um outro computador. Oi, Armando. Aqui. Oi. Escutamos. Vocês me ouvem? Sim, Sim, agora carregando a imagem. Me ouve? Sim. Então, só para finalizar, acho que eu estava falando do crime organizado, o crime organizado me tirou do ar. A questão é a seguinte, é premente a necessidade que haja uma verificação, uma fiscalização do DREI quanto a essas assinaturas eletrônicas, e, de novo, não é uma colocação contrária à existência e permanência das assinaturas eletrônicas. É apenas uma verificação de como que isso pode ser feito, dando condições que apenas realmente o titular ou do token ou do verdadeiro e-mail subscreva o documento. Da forma que está, é um alerta que eu faço, possibilita fraudes, possibilita crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, que merece, portanto, que as autoridades verifiquem qual o melhor caminho. São essas minhas ponderações e estou à disposição aqui. Doutor Armando, só voltando um pouquinho, com relação à sociedade estrangeira, eu acho que isso é uma excepcionalidade do Código Civil, quando a empresa
ela está sediada num país que tem uma legislação diferente em relação a toda a documentação que deve ser apresentada, e isso é, sim, considerado pelo DREI. Nós tivemos um caso recente que a legislação do país é diferente em relação aos requisitos, e nós consideramos isso. Então, o DREI está atento a isso e com certeza, podemos deixar de uma forma mais clara essa questão de quando a lei do país de origem tem uma regra diferente documental. Eu concordo com todas as palavras que foram faladas com relação à falsificação, né, de assinaturas. Isso é uma preocupação do DREI. Abrimos uma consulta pública, acho que no final de março, começo de abril, para falarmos de alguns assuntos que seriam revisados na Instrução 81, e a assinatura digital está, sim, como tema dessa revisão. Então, nós teremos, nos próximos meses, uma outra consulta pública também, para falarmos de alguns assuntos que serão revisados na IN 81. E aí nós temos, eu vou elencar os assuntos que serão revistos. Eu coloquei 6 aqui na minha apresentação, depois eu posso compartilhar. Ela está aqui no meu computador, eu posso compartilhar com vocês. Então, dos assuntos que nós vamos rever, nós temos o arquivamento de balanço como documento de interesse, o balanço avulso. Acho que esse arquivamento ele precisa de alguns requisitos de segurança a mais. A re-ratificação de balanço também precisa de um conserto. Assinaturas digitais, registro automático, atos de registro, aquilo que é principal e acessório. Então, assim, o DREI está, sim, trabalhando na revisão da instrução em relação a isso, para deixarmos as regras mais seguras, porque o que nós percebemos é que, em alguns casos, a segurança jurídica ela ficou um pouco de lado, e o DREI não pode deixar que a segurança jurídica não seja observada. O doutor Armando fala muito bem quando ele se refere ao artigo 1153 do Código Civil, que fala que o órgão de registro tem o dever de verificar a legitimidade dos signatários dos documentos. Então, com base nisso, com certeza, o DREI vai rever, sim, a matéria. Nesse sentido também, e muito preocupados com o crime organizado, lavagem de dinheiro, o DREI ele tem uma ação direta com o COAF, estamos sempre em contato com o COAF, participamos de ações junto ao ENCLA, temos assento no ENCLA, e também, com base nisso, que colocamos em consulta pública a instrução normativa de nome empresarial, porque identificamos que tem juntas comerciais que não têm regra para o nome empresarial. Então, tem estelionatários, fraudadores que abrem empresas, por exemplo, abriram uma empresa em São Paulo, um empresário individual, pasmem, empresário individual com o nome Receita Federal do Brasil. Então, assim, é inadmissível que o registro público permita esse tipo de situação. Atuamos já imediatamente, Receita Federal também. Então, assim, com base nisso que colocamos em circulação essa consulta pública que fala de nome empresarial. É também no sentido de trazermos à tona e retomarmos algumas regras para a formação do nome, e não só para a formação do nome. Nosso trabalho aqui é para que os sistemas sejam também devidamente parametrizados, porque nós percebemos que alguns sistemas da junta são 6 sistemas diferentes no Brasil todo. Isso é um problema também. Alguns sistemas não têm regras. O empresário individual ele atua em nome próprio, ele não pode adotar um outro nome que não o nome dele, né? Então, assim, nesse sentido que o DREI está trabalhando. Nós prezamos muito pela segurança jurídica e aqui estamos abertos a sugestões. Faço um convite a todos para que participem da consulta pública, estejam em contato com o DREI, tragam essas notícias, essas visões, né? Porque isso é muito importante aqui no nosso trabalho diário. Então, eu agradeço e espero que eu tenha, de alguma forma, esclarecido, e também o que o DREI tem feito em relação a todas essas questões que nos preocupam muito. Eu gostaria de acrescentar alguma coisa. Posso? Por favor. Quanto a questão das assinaturas digitais, a norma, a gente vem tentando melhorar, né, o texto da norma, que fique mais claro e padronizado para o Brasil todo. Na IN número 1 de 2024, a gente conseguiu trazer um pouco, vamos dizer, uma redação um pouco melhor. E
essa matéria, né, essa tecnologia vem avançando do dia a dia, né? Quase todo dia tem uma inovação, uma regra nova, mas também isso aí vai ser, já é objeto, né, de revisão, que torne mais claro esses requisitos, para as juntas comerciais tenham mais facilidade para a aplicação dessa norma. A gente tenta estar sempre atento, né, colhendo informações sobre essa matéria de fraudes. Temos muitos, como a doutora Flávia falou, fraudes em nome empresarial e também assinatura acabam chegando até aqui. E a nossa forma de tratar isso, a gente está sempre atento, mandando ofícios para as juntas comerciais para ter atenção nisso, e também estamos tentando revisar novamente essa regra, que fique de forma mais clara, mais segura, quanto aos tipos de assinaturas podem ser utilizados para o registro de empresas, porque há uma certa dúvida ou não está padronizado todo o Brasil nas juntas comerciais, a gente tem noção disso, a forma de aceitar a assinatura. Por exemplo, como o doutor Romário falou, não é possível a gente aceitar uma assinatura com base apenas num e-mail, né? Hoje tem assinaturas que você se cadastra com um e-mail qualquer, você já está com a assinatura digital. Então, a ideia é padronizar qual tipo de assinatura agora que a gente precisa para o registro empresarial. Houve uma abertura grande, né, durante principalmente a questão da pandemia, para que fosse possível o registro de forma digital, né? A pandemia acabou adiantando os procedimentos, os registros, né? Os sistemas de registro, e agora eu acho que é o momento da gente parar e verificar o que está acontecendo na prática e tentar rever, colocar mais segurança nesse quesito. Com certeza é um problema que a gente está enfrentando, isso a gente já tem noção, e aí estamos procurando a melhor forma para revisar a norma e trazer mais segurança, é claro, sempre buscando não impor restrição ou mais burocracia para o empreendedor, trazer uma desburocratização com segurança. Esse nosso foco aqui, né? Nossa diretriz aqui, a doutora Flávia sempre fala isso. Não adianta ser desburocratizado rápido se não tiver segurança jurídica. Não adianta ser totalmente seguro e impor restrições e burocracias absurdas para a abertura de um empreendimento. Então, a gente está sempre nesses dois vetores aqui, com atenção nesses dois vetores sempre, e estamos tentando colocar em consulta pública aí essas revisões. Agora temos a do nome empresarial e título de estabelecimento, que é um problema mais premente, né, que a gente verificou, junto com a Receita Federal, essas questões, né, de nome empresarial, sendo utilizados nomes de bancos, de até órgãos públicos como empresários. A gente tem que dar uma resposta rápida e eficaz nesse sentido. E essa a questão das assinaturas falsas também, a gente não descuida disso. A gente está planejando aí, na doutora Flávia pode falar, em uma revisão das normas é claro, trazer também a questão da escola de registro empresarial, né, uma forma aí para que a gente consiga padronizar o conhecimento dessas matérias para o Brasil todo, em conjunto com as juntas comerciais, com os órgãos que atuam nessa área. Obrigado, essa ponderação que tinha que fazer no momento. Obrigado. Eu? Marta? Vai, quer encerrar? Não, não ia encerrar, eu ia provocar mais. Vamos Pode? lá. Tem dois outros assuntos, três na realidade. Primeiro, obrigado pelas considerações. Eu acho que vale a pena vocês se debruçarem, né? Isso que não é um pleito meu, viu, gente? É um pleito da sociedade que advoga. Eu trabalho especificamente com briga de sócios, e eu vejo o quanto acontece. Como eu tenho um passado
pela junta comercial, muitos me procuram, e eu tenho casos, inclusive nas faculdades, de colegas meus, que tiveram os nomes fraudados. Isso pode acontecer com qualquer um e os prejuízos são imensos. Uma das ideias que, nas medidas judiciais que a gente está tomando, é responsabilizar os órgãos públicos que permitiram, porque contraria a lei. O DREI também poderia intervir nas juntas comerciais de modo a trazer uma melhor formalização, um melhor contexto nisso. Então, fica aqui a necessidade de que seja feito algo objetivo para combater a fraude. Duas outras questões: cisão de empresas em estados diferentes. Tem a instrução normativa, me parece que ela não analisou corretamente o ato, porque o que acontece, Tereza, olha, a Flávia sabe muito bem disso, muitas vezes o gestor do registro não conhece a operação societária, porque ele só está vendo uma faceta, que é o registro. Então, quem já tem um pouquinho mais de experiência sabe que existem algumas questões, tanto doutrinárias, acadêmicas, mas práticas que devem ser levadas em conta. Quando eu tenho, por exemplo, uma incorporação, eu tenho uma sociedade que se extingue e uma sociedade que vai absorver o ativo e o passivo dessa que se extingue. E vamos imaginar que elas estejam em estados distintos. Existe uma determinação na instrução normativa que obriga que primeiro se faça o registro do ato da incorporadora, enquanto que me parece que o mais adequado, e salvo o melhor juízo, que eu acho que deve ser estudado, é que tem que ser registrado o documento da extinção, que vai dar incorporada, não importa. E depois, o ato da incorporadora vem no bojo depois de efetuado. Mas é uma questão cronológica que não está sendo observada e que tem problemas práticos, porque a incorporadora que vai assumir o ativo e passivo daquela que primeiro que no caso, que se extingue. Primeiro não, aquela que se extinguiu. E aí tem uma questão que eu acho que precisa ser trabalhada na instrução normativa para deixar mais equilibrado e com sentido, e também saiu uma normativa do DREI trazendo qual o rol de procedimentos que devem ser adotados pelas juntas comerciais, porque quando tem estados diferentes, cada uma adota um critério e vira uma bagunça, né? Outra questão das publicações. Fizeram tantas mudanças quanto as publicações que quando vem um cliente me procurar, eu falo, olha, publica 3 vezes, Diário Oficial e Jornal de Grande Circulação. Só que não é isso. Não é isso que diz a lei. E não está claro. A normativa do DREI também não é clara. Porque, na realidade, pela letra da lei agora, teria 3 vezes no Jornal de Grande Circulação e 1 vez no Diário Oficial, que não precisa mais ser em papel, é eletrônico. Tudo bem, mas deveria sair isso especificado, estruturado, porque eu já vi várias juntas comerciais do Brasil lá fora darem exigências em publicações porque não condiz com a regra. Qual regra? A regra é da última legislação que trata a respeito, tem aquela lei das startups que também impacta nessa questão da publicação. Precisa sair uma instrução normativa do direito para que a gente tenha um grau de segurança jurídica. Enfim, essas pequenas provocações têm um único e exclusivo objetivo: buscar segurança jurídica. A gente vive um cenário, eu não sei se vocês conhecem a estrutura do cenário brasileiro, mas a gente tem perto de 200 milhões de ações em trâmite hoje. Nós temos, conforme falamos, 27 unidades federativas constituídas em 5.570 municípios. Faz as contas de como que funciona a jurisdição de uma estrutura dessas. A gente tem 18 mil juízes no Brasil para 60 mil legisladores promovendo legislações das mais estranhas, de certa maneira, porque não se tem um conhecimento da elaboração legislativa, que é uma ciência, é a legística. Eu garanto que muitos de vocês talvez tenham até dificuldade de saber o que é legística, porque não é tratado, deveria ser. E utilizar a inteligência artificial através de aspectos de jurimetria, estudos estatísticos, para melhor garantir essa segurança jurídica que hoje nós não temos no Brasil. Me parece que são esses pontos e que eu, portanto, não tenho mais nada para falar,
mas que fica como uma análise para que a gente possa ter um maior grau de uniformidade, de qualidade e disso. Eu anotei aqui, doutor Armando, atentamente todas as ponderações. Faremos, sim, uma releitura desses atos mais complexos, né? Incorporação, cisão, fusão. E sabemos também dessa dificuldade em relação às juntas comerciais, essa falta de padronização. Isto está sendo tratado pelo DRE, inclusive temos também um projeto de unificação dos sistemas, junto com a Receita Federal, juntas comerciais. Isso ainda é muito embrionário, mas temos aí sim um projeto de plataforma única, nos termos da lei da REDSIM, e eu acredito que isso talvez também consiga aí padronizar esses procedimentos sistêmicos entre as juntas comerciais. Mas eu estou aqui agora né, com esse dever de rever essas questões desses atos mais complexos do âmbito das juntas e padronizá-los. Também com relação às publicações, eu tenho recebido provocações, né, de as próprias associações que tratam de publicações em jornais, enfim, nós temos sim recebido pedidos de modificação da norma sobre isso, então também é um assunto importante que tem que ser revisto. Startups também, temos projetos de lei, o DREI ele se manifesta em alguns projetos de lei, e quando o doutor Armando fala da inúmera gama de leis que temos no Brasil, é muito complexo, porque às vezes o DREI ele se manifesta de manhã sobre um projeto de lei que fala sobre a startup, e à tarde um outro projeto de lei que fala sobre o mesmo tema startup. Quando eu acho que realmente tem que ter essa convergência entre os legisladores para que eles falem a mesma língua, para que tenhamos projetos que tratem pontualmente e assim, no todo das legislações, né? Porque senão fica assim um Frankenstein, né? Uma hora fala de um artigo e aí fica até difícil para nos manifestarmos de uma forma mais completa e complexa também. Mas nós temos também ações voltadas para a startup, para melhorarmos essa figura no nosso mundo jurídico. Foi criada também Nova Simples, que ainda é uma figura um pouco utilizada, e aqui para o DREI também é uma figura difícil até da gente entender, né, José? A gente fala muito aqui no dia a dia, e Nova Simples é ainda uma figura um pouco complexa aqui para entendermos, e também temos aqui um trabalho interno para revisarmos tanto startup quanto a Inova Simples. Mas eu anotei, agradeço as considerações, as observações, foram muito pertinentes. O DREI tem trabalhado para a retomada dessa segurança jurídica, para garantirmos a segurança jurídica. É lógico que os projetos, muitas vezes, eles demoram um pouco a aparecer, mas as nossas ações aqui têm sido nesse sentido. Eu agradeço muito a oportunidade, foi muito enriquecedor. Eu acredito que o José também queira fazer as considerações finais. Um forte abraço a todos vocês, doutor Armando, doutor Celso, Marta, muito obrigada pela oportunidade, pela gentileza. Eu queria só acrescentar, né, que a gente está travando aí um esforço, uma luta diária para trazer essas revisões necessárias. Como a doutora Flávia falou, existem várias provocações, né, de instituições e próprio Congresso com projetos de lei diariamente aqui, então a gente está tentando filtrar e tentar levar o mais rápido possível algumas modificações necessárias e urgentes. É claro que às vezes não anda tão rápido como a gente gostaria, mas a gente está se esforçando nesse sentido e qualquer colaboração de instituições, assim como a Câmara Italiana, poderá desencaminhar. Ficamos sempre agradecidos e nos ajuda muito aqui ter essa visão da parte, vamos dizer assim, do lado empresarial, privado, que utiliza o serviço de registro, as juntas comerciais, né, para a gente ter uma noção melhor, né, do todo, né? A gente está no lado do órgão público, às vezes acaba tendo uma certa dificuldade para visualizar todo o processo aí no direito societário, que a gente sabe. E agradecer, né, o convite de vocês e agradecer quem pôde assistir. E sempre que a gente pode, a gente tenta trazer aqui o que a gente está
tá tentando fazer, está buscando fazer e, como eu disse, ficamos sempre abertos aí a sugestões e colaborações que nos ajudam muito. Obrigado a todos. Quando, quando precisar, estamos aqui. Obrigado. Vai, quer fazer uma consideração final? Não, então, somente agradecer. Acho que me preocupa demais a questão das fraudes. Eu acho que se o DREI puder levar a cabo alguma coisa para tentar equacionar essa questão, faz parte das atribuições do DREI, inclusive a fiscalização, a supervisão, a estruturação e até, se for o caso, pelo descumprimento das normas legais, a intervenção nas juntas comerciais. E as juntas precisam, portanto, servir e não facilitar determinadas práticas irregulares, né, inoportunas. São essas. Marta, de novo, muito obrigado pela chance. Um abraço forte aqui ao Vicente, aos demais integrantes, a Flávia, a Ceresoli, e um beijo especial para Pilar. Tá bom? Muito obrigada a todos pela participação. Agradecemos especialmente ao Drey por dar essa abertura, número um, de tempo. Eu sei que, como a Flávia falou, vocês têm uma equipe enxuta. Sei que, acho que ficou bastante claro, que vocês abraçam uma quantidade grande de demandas. E da parte da Italcan, com certeza, o Cojur fica feliz, tanto com essa abertura e essa possibilidade de poder contribuir para uma melhora. Ou seja, fazer as contribuições com base no que a gente conversou hoje, e tem outras coisas práticas, assim, enfim, como o Rovai explicou, são sugestões que fazem melhorar a normativa e trazer, junto com o objetivo do DREI, uma maior segurança jurídica. Tanto a segurança jurídica, ela é uma melhora para o empresário e para o órgão, só traz uma melhoria geral, e o papel aqui nosso é justamente criar o debate e contribuir ao máximo que pudermos com isso. Muito obrigada a todos. Tchau a todos. Tchau, até Obrigado. logo. Muito Tchau, tchau. obrigada. Um ótimo Tchau. dia. Tchau, obrigada.